De volta com a última parte do nosso programa. Agora a gente vai falar sobre a Supercopa São Paulo, a quinta edição. Aconteceu em Coroados, em Ileme, a última rodada prevista no calendário da temporada regular da Supercopa. Vamos aos resultados. O Araçatuba Touros venceu o confronto direto contra o Campo Grande Gravediggers por 26-6 e ficou com a vaga para as quartas de final. O Gravediggers, que foi vice-campeão da Supercopa ano passado, ficou pelo caminho dessa vez. O Paulista Ocelotes derrotou o Underdogs por 20-0 e se confirmou como o único invicto da temporada regular. E à tarde, o Leme Lizards derrotou o Limeira Tomahawk por 52-0, barriguinha mole, e também ficou com uma vaga para os playoffs. Essa foi a última rodada prevista aí para o calendário, mas tivemos uma novidade nessa semana, que foi a anulação da rodada de abertura do campeonato entre o Jabuticabal Defenders e o Brodowski Alligators. Na ocasião, o Defenders havia vencido por 42-0 em Brodowski. E segundo o time de Jabuticabal, a FEFASP decidiu anular a partida por problemas técnicos que ocorreram no jogo. A partida foi remarcada então para o próximo domingo, dia 5, em Jabuticabal dessa vez. Bom, e a gente também espera um parecer da FEFASP em relação ao jogo entre São Paulo Storm e Leme Lizards. Jogo que era para ter acontecido no dia 24 de abril em Sorocaba. Na ocasião, as duas equipes estavam presentes no local, mas o Leme decidiu não entrar em campo, se recusou a entrar em campo, alegando que o campo estava em condições irregulares. E aí não houve a partida, e na ocasião a FEFASP, a página da FEFASP no Facebook, deu o jogo como adiado. Se foi adiado, a gente pressupõe que vai ter uma nova partida, né? Será remarcada. Mas até o momento dessa gravação não foi divulgada nenhuma data para Leme Lizards e São Paulo Storm, e nem se houve alguma mudança também no julgamento da partida, né? Porque o Storm ele estava pronto para jogar, ele queria o jogo, o Lizards que não quis, então houve a possibilidade também de acontecer um WO, né? Uma vitória de WO para o Storm. E bom, mas se isso aconteceu também, não foi divulgado ainda pela FEFASP, estamos aguardando o posicionamento, portanto, repito, nós entramos em contato com o presidente, o Guilherme Piuti, presidente da FEFASP, e ele ficou de dar esse retorno pra gente, então não sabemos ainda que fim levará Leme e Storm. Bom, e de qualquer maneira, esses dois jogos, né, se acontecerem os dois, ou que aconteça só do Defenders, enfim, nenhuma dessas partidas afetará os classificados, né, para os playoffs. O que vai mudar bastante, aí, o que é importante, esses jogos é para definir a campanha de cada time classificado, para aí a gente saber quais serão os confrontos das quartas de final. Vamos então ver como ficou a classificação da Supercopa São Paulo. Na conferência interior, na parte de cima da sua tela, Divisão Leste, o Jabuticabal Defenders, campanha 3-1, podendo chegar a 4-1, será o líder da divisão de qualquer maneira. O Votuporanga Mohawk se classificou em segundo com a campanha de 1-4, uma campanha negativa. E o Alligators, 4 derrotas, pode conquistar uma vitória contra o Defenders ainda, mas isso não mudará o destino do time, porque eles perderam confronto direto contra o Mohawks. Na divisão Oeste, fechada, bonitinha, o Vailers foi o líder com uma campanha de 4-1 e o Touros o segundo classificado com 3-2. O Gravediggers fica de fora com uma campanha 3-2 também por perder o confronto direto com o Touros, né? Você vê aí então que na divisão Oeste o terceiro colocado ficou com uma campanha positiva, mas vai ficar de fora, enquanto o segundo colocado da divisão Leste, que ficou com uma campanha negativa, vai avançar. Mas tudo bem, já era previsto no regulamento que seria assim a definição dos classificados, sendo 2 representantes de cada divisão, e não as melhores campanhas no geral da conferência. Na Conferência Metropolitana, parte de baixo da tela, Divisão Norte, Sorocaba Vipers fecha a temporada regular como líder, com 3-2. O Lizards é o segundo com uma campanha 2-2 e continuará na segunda colocação mesmo que ocorra o jogo contra o Storm e a equipe vença, pois perdeu o confronto direto contra o Vipers. Fim de Supercopa para o Limeira Tomahawk com 5 derrotas e nenhuma vitória. Na divisão Sul, Paulista Ocelotes líder absoluto, melhor campanha da temporada regular entre todas as equipes. Único invicto com 5 vitórias e foi o time que menos cedeu pontos também.
Garantido na segunda colocação está o São Paulo Storm, que foi a segunda força da divisão e não a terceira, como eu sugeri que pudesse acontecer no começo da competição. O Storm passa em segundo, independente de qualquer coisa também. E o Underdogs ficou de fora com uma vitória e 4 derrotas. Temos que esperar esses jogos ou o jogo restante aí acontecer para saber direitinho aí as campanhas e os confrontos das quartas de final. Mas uma coisa é certa, o Ocelotes terá a primeira campanha, a melhor campanha, força 1, portanto. E o Votuporanga Mohawks terá a pior campanha, força 8. Portanto, um jogo garantido aí dessas quartas de final será o Paulista Ocelotes contra o Votuporanga Mohawks. No Campeonato Mato Grossense, penúltima rodada da temporada regular. O Sorriso Hornets, jogando em casa, derrotou o Rondonópolis Hawks por 28-0 e tirou qualquer chance do Hawks de ir para a final. Vamos ver a classificação. O Cuiabá Arsenal soberano fechou a temporada regular invicto e é um dos finalistas. E a coisa está boa, aí uma briga boa na sequência. Coyotes em segundo e Hornets em terceiro. As duas equipes com 2 vitórias e 1 derrota. E elas se enfrentam na próxima rodada, a última rodada em Sorriso. Quem vencer vai para a final. Quem perder enfrenta o Hawks numa disputa pelo terceiro lugar da competição. O Taurus abandonou a competição quando ainda restava um jogo para o time, que era contra o Coyotes, e foi dado o WO, um placar de 49-0. Flag Futebol na sua tela rapidinho. Os resultados da rodada 1 da semana 2 do Campeonato Paulista de Flag 8x8 masculino da FEFASP, terceira edição. O Cronos perdeu para o atual campeão, São Roque Fighters, por 7-0. E o Brasil Devils venceu a FEI Hawks por 24-0, já emendando aí a classificação para você. As duas partidas foram pela Conferência 1. O Fighters assumiu a liderança, Big Donkeys de Taubaté caiu para segundo, o Devils subiu para a terceira colocação e esses seriam os 3 classificados para os playoffs hoje, né? Aí depois vem o Cronos, o Bats e a FEI Hawks. Na Conferência 2 nada mudou, não houve jogos neste final de semana. Mohawks, Corinthians, Diamond, Soldiers, Strong Bears e Imperators. Muito que bem, o programa de hoje fica por aqui então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha, curta aí no YouTube, apresente para algum amigo que curte também futebol americano, nos ajude nessa divulgação, beleza? Eu fico por aqui, mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube. Inclusive essa semana a gente vai colocar, ou já colocamos, né, dependendo de quando você estiver assistindo, os compactos de Palmeiras contra Santos e Storm versus Ponte Preta, tá? Todos os lances ali, mas de maneira resumida, né, sem o espaço entre uma jogada e outra. Então, você que gosta de assistir o jogo inteiro, né, ver, analisar os times, vai lá no nosso canal. E até o nosso próximo encontro, certo? Próxima quarta-feira, se tudo der certo. Até lá, abraço!